que é o presidente, é diretor executivo, né, da Associação dos Usuários de Vias Concedidas. O Edson Araújo, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui conosco. Eu até conversamos hoje à tarde, um trecho da sua entrevista eu usei no artigo que nós publicamos para falar da Starboard, né, que é esta empresa, esse grupo que cresceu aí desde 2015 e que controla esse consórcio que ganhou o leilão. Mas ganhou, mas talvez não leve, se depender de vocês que estão nessa luta judicial para mostrar que esse processo é bastante estranho e lesivo aos interesses dos contribuintes aqui de São Paulo, né, do Rodoanel. Boa noite, obrigado, eu passo a palavra a você e peço já que diga como é que você viu este leilão do Rodoanel, do trecho norte do Rodoanel. Boa noite, Joaquim, boa noite, Sara, boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui pelo canal. Eu gostaria até de agradecer ao convite, né, e essa oportunidade de podermos falar de um assunto que realmente é muito interessante, é um assunto de grande relevância para o Estado de São Paulo e para o Brasil como um todo, pelo papel que o Rodoanel exerce, não é, aí na circulação de veículos, tanto dentro da capital de São Paulo, quanto também em relação à ligação sul, norte e nordeste do Brasil. Nós olhamos o resultado, não o resultado do leilão em si como um todo, mas a sua ocorrência com perplexidade, não é? Na manhã da segunda-feira, nós trabalhamos aí muito em relação a esse assunto, conseguimos obter êxito na liminar que nós buscávamos perante a Justiça, que foi concedida pela 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, e fomos pegos de surpresa com a concessão de uma medida suspendendo os efeitos da liminar que não permitia a ocorrência desse leilão diante de todas as irregularidades que ele apresenta, concedida, não é? E aí isso é um documento público por um ato do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e que aconteceu, na verdade, assinada à meia-noite e 30, na madrugada da ocorrência do leilão. Infelizmente, permitiram isso, né? Uhum. Continua, desculpa. É que é surpreendente, meia-noite e meia, o presidente do tribunal cassou a decisão de vocês, que vocês tinham conseguido à tarde, né? Favorável à ação de vocês, e suspendeu o leilão. Desculpa, só interrompi, porque sim, não, tranquilo, Joaquim. O pessoal para desembargador, presidente do tribunal está trabalhando, né? Na verdade, a Usuvias é uma associação, não é, que foi constituída e está atuante aí há 3 anos como uma entidade que é voltada exclusivamente para defender os interesses dos usuários das rodovias concedidas, e nesse papel nós estamos aí levantando aquilo que a gente identifica de irregularidade e tentando trazer naturalmente uma colaboração para que as coisas aconteçam dentro da legalidade. É importante que fique claro que a Usuvias não é contrária ao leilão do Rodoanel, a Usuvias não é contrária ao progresso, não é, à abertura de estradas. As estradas elas possuem um papel fundamental para a sociedade. O que não dá para concordar é que se faça uma licitação sem se respeitar o mínimo de legalidade, como aconteceu e está acontecendo nesse caso do Rodoanel. É gritante as ilegalidades que são identificadas no processo. A Usuvias, ela, pelo seu corpo jurídico, identificou esses problemas após a análise do contrato, da minuta de contrato e da minuta do edital. Não é? Nós temos um corpo técnico, Joaquim, que é formado não por amadores, não é? São técnicos que atuam. Nós temos aí 2 bancas jurídicas que defendem a Usuvias nesses processos, e nesse especialmente aí do Rodoanel. Uma delas, não é, a Garcia Filho, Advogados Associados, e a outra é o Maurício Giannuzzi, Advogados também Associados, e nós temos grandes profissionais trabalhando. Para você ter uma ideia, a advogada responsável pela condução dos estudos e do processo em si é uma profissional experiente há mais de 30 anos na área do direito público, é uma ex-procuradora da Fazenda Nacional, é uma ex-advogada geral da União, foi diretora da escola paulista aqui de São Paulo, da Fazenda Pública, não é? Então é um profissional com muito conhecimento. Então, assim, não dá para entender, Joaquim, um ponto absurdo nesse processo. Não realizaram a audiência pública que a lei exige, que a lei demanda. Exato, não realizaram, não deram oportunidade para o povo falar,
E também tem coisas estranhas ali, por exemplo, a majoração do pedágio, né? Quando começou o processo, o pedágio era um valor. Agora, esse trecho que eu vou entregar é outro valor, bem maior. E tem justificativa para esse pedágio? Nós vamos pagar. Quem vai andar com o carro, vai passar pelo trecho, vai pagar. Agora, o governo explica por que está cobrando esse valor, que já antecipou, vai ser R$ 6,50 o pedágio, né? Mas começou com outro valor, R$ 3,80. Né? Joaquim, essa sua dúvida é a nossa dúvida, é a pergunta que nós estamos fazendo há muito tempo e que a Artesp não responde e o poder público não demonstra. Não existe nenhuma demonstração de como se chegou nesse valor que querem cobrar de pedágio. E você falou de um grande absurdo. Esse processo do Rodoanel, que nós sabemos que ele vem há décadas, não é aí o problema do Rodoanel, mas originariamente esse processo atual, ele começou em 2021. A proposta inicial era de uma tarifa de R$ 3,80. R$ 3,80. A proposta agora, que foi lançada, e ontem, não é isso, a empresa foi declarada vitoriosa, é para cobrar uma tarifa de R$ 6,50, Joaquim. Praticamente quase o dobro do valor. E aí, a pergunta é exatamente essa. O que justifica essa majoração? Onde estão os cálculos que demonstram por que da elevação do preço que querem cobrar do usuário? Isso não há no processo, Joaquim. Inclusive, é importante que aí aqueles que nos acompanham fiquem sabendo, no processo administrativo que correu perante a Artesp, que tramitou perante a Artesp, existe um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, do advogado do Estado que atua perante a agência reguladora, onde ele alerta para não existência de demonstração de como se chegou ao valor da tarifa. Mesmo assim, com algumas justificativas injustificáveis, né, se podemos dizer assim, passou-se por cima disso e se lançou, se deflagrou o processo licitatório e, no final das contas, quem pagará tudo isso não somos só nós, usuários. Veja bem, Joaquim. Nós, usuários, vamos arcar com o pagamento disso, mas o Estado de São Paulo também. O erário público também pagará. O erário entrará nesse projeto com mais de R$ 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Ou seja, pessoas que não usam a rodovia e que talvez nunca venham a usá-la, irão pagar por um pedágio que sequer dizem para nós como se chegou a esse valor. Exatamente. E é curioso que você está nessa luta há muito tempo, né? A associação de vocês não é essa única ação. Todos os pedágios de São Paulo são muito caros, na verdade. Isso todo mundo sabe. Tem imigrantes, R$ 37,00 quando passam lá, é muito caro. E nunca houve uma revisão efetiva. E quando começaram a cobrar, era um número de carros. Hoje é 3 vezes mais o número de carros. E os pedágios vão sendo reajustados conforme o contrato inicial. Quer dizer, nunca ninguém viu exatamente qual é o custo de manutenção, e é tudo uma caixa preta as estradas concedidas em São Paulo. Você concorda com isso, Edson? Joaquim, essa caixa preta está difícil de abrir, viu? Dentro da legalidade, a dificuldade é muito grande. A Usuvias, ela tem 20 ações civis públicas ajuizadas aqui em São Paulo. Aí você me diz, 20 ações são muitas? Não, são 20 ações porque nós temos 20 concessões hoje vigentes no estado de São Paulo, administradas pela Artesp, e todas essas 20 concessões, nenhuma delas, Joaquim, nenhuma delas existe a memória de cálculo de como se compõe essa tarifa quilométrica. Então, a nossa luta nessas 20 ações é justamente, como no caso do Rodoanel, o usuário tem o direito de saber, é direito constitucional do usuário de saber como se compõe o valor da tarifa que nós pagamos e mais, como foi composto o valor da tarifa lá atrás, Joaquim. Lembra, você sabe disso, você tem mais ou menos a minha faixa etária, somos novos, não é isso? A Imigrantes, a concessionária que administra Imigrantes, ela teve que construir a segunda pista. Isso já está construído, está acabado, e você veja o seguinte, não nos falam como foi feito esse cálculo, não mostram por que não se abaixa o valor da tarifa hoje, e pior, a concessão da Imigrantes, como de algumas outras rodovias aqui em São Paulo, que inicialmente se deu por 20 anos, estão prorrogando para mais de 35 anos, Joaquim. 35 anos.
Renova, eles já ganharam lá atrás, foi tudo obscuro, porque você, até conversando hoje à tarde, que nunca eles fazem audiência pública, não deixam o povo participar, é um rolo compressor, você falou do governo do PSDB, foi assim, e agora tem sido assim também no governo do Tarcísio, né? Entrou um ator novo, que é essa Starboard, né? E porque antes tudo foi essas construtoras aqui, a CCR, elas que tinham, elas que integravam esse consórcio. Agora parece que é um ator novo que tem a ver com o bolsonarismo até, mas essa é uma outra discussão política e vai demandar, inclusive, mais investigação da nossa parte. Mas o que eu falo para você é que você já dizia que faltava transparência lá atrás. E eu quero lembrar, tem uma pessoa dizendo aqui, isso é verdade, que quando foi projetado o Rodoanel, o Mário Covas disse que não cobraria pedágio, não teria pedágio no Rodoanel. Eu me lembro disso. Me lembro de ter dito, não, vamos fazer o Rodoanel, e era uma união de verba da prefeitura, de São Paulo, governo do estado, governo federal, ainda era governo Fernando Henrique, e o Mário Covas dizia que não ia cobrar. Depois ele morreu, começaram a cobrar pedágio. Mas antes eu vou passar a palavra a você, mas eu vou chamar a Sara aqui, porque tem muita gente comentando, e eu quero mostrar o vídeo, se a Sara puder mostrar o vídeo, que é esse vídeo que se tornou simbólico. Eu até fiz um artigo hoje que, o título é A Martelada de Tarcísio na Cabeça dos Paulistas. O grupo que levou o Rodoanel foi responsável pelo apagão no Amapá. Sara, se você puder mostrar o vídeo, então, só para a gente rever mais uma vez essa cena bastante curiosa, né? Mas que, no fundo, pode simbolizar a pancada na cabeça dos paulistas, né? Não houve transparência, ninguém sabe direito por que esse preço de R$ 6,50, como o Edson está dizendo, e a juíza, na decisão, ela fala sobre isso. Eu li a decisão que você me mandou, à tarde, ela suspendeu, era a juíza da 9ª Vara da Fazenda Pública, acatou a ação deles e suspendeu. E ali ela dizendo que realmente tinha que ter audiência pública, transparência, e faltava memória de cálculo. O cálculo, a planilha de cálculo. Por que chegaram desse valor, não é? Então, nós temos aqui, olha... não, eu queria ver o vídeo, esse é o artigo. Eu vou rodar o vídeo, vou rodar assim. O pessoal estava falando, por coincidência, Joaquim, que teve gente que não conseguiu dormir ontem com pesadelos, mas eu vou mostrar aqui o surto. Mas é bacana. Então, você vê que é uma demonstração, obrigado, viu, Sara? Essa é uma demonstração de macheza, né? Parece que é de uma virilidade, e também parece que, ao fazer um gesto tão teatral, tenta, de certa forma, ocultar o pântano, toda essa fragilidade processual, né? Porque isso poderá até ser revisto, não é, Edson? Sim, a decisão que o tribunal concedeu é uma decisão monocrática concedida pelo presidente do Tribunal de Justiça. E esse processo tramitará perante o órgão colegiado do tribunal, o Conselho Superior do Tribunal de Justiça, que é formado por 25 desembargadores. 12 desembargadores são os mais antigos na carreira da magistratura, 12 desembargadores são eleitos dentre os magistrados da corte, e outro que é o presidente da corte. Então, esse processo está no início. E mais, Joaquim, é importante que fique claro que essa decisão do presidente do Tribunal de Justiça, ela não apaga as ilegalidades que estão no processo. Ela sequer se refere a qualquer dos pontos que foram mencionados pela juíza da 9ª Vara na decisão que ela concedeu a suspensão do leilão, e não aponta nada em contrariedade àquilo, entendeu? Então a coisa vai muito longe. E só falando em relação aqui à questão do vídeo e à questão da participação popular, né, Joaquim? A gente vive num país que, graças a Deus, tivemos uma melhora democrática muito grande, não é isso? Nós passamos por uma transformação democrática e, com muito sacrifício, nós conseguimos incluir na nossa Constituição Federal garantias importantes, como o direito de participação popular, a chamada democracia participativa, que se espelha hoje por leis, não é? Leis específicas, como, por exemplo, a lei de acesso à informação, a lei que trata da responsabilidade fiscal, não é? E isso deveria ser utilizado pelos nossos governantes como um elemento colaborativo, como um elemento de participação, de facilitação, de aproximação, de extinção de litígios.
Essa cena que nós vimos, ela não parece uma cena que possa eliminar litígios, pelo contrário, como a Sara disse, né, que há pessoas que dizem que não dormiram à noite por conta disso. E é fato. Quer dizer, a ideia da participação, Joaquim, a lei é muito clara. Existe uma nulidade nesse processo objetiva que é muito patente. Nós temos duas leis no Brasil, uma lei federal e uma lei estadual, que regula essa questão de leilões ou de licitações como essa do Rodoanel, que são as chamadas participações público-privadas, ou seja, são aquelas concessões, são aqueles leilões que contam com a participação de dinheiro público. O Estado participa, o Estado aporta valores. Essas duas leis que vêm nessa linha da garantia da democracia participativa, da permissibilidade, na verdade, do reconhecimento da importância da população nos processos de fiscalização e gestão da coisa pública, ela exige que 30 dias antes de ser publicado o edital e de ser divulgada a minuta do contrato que se quer celebrar com quem venha a vencer, 30 dias antes há de ser chamada, há que se realizar uma audiência pública para que a população, para que os usuários, para que a sociedade possa opinar, possa trazer sugestões para melhorar aquilo que o Estado está querendo realizar, Joaquim. E isso nós não tivemos no caso do Rodoanel. E o que causa estranheza é, na verdade, a gente imaginar que numa mudança de governo como a que nós estamos tendo agora, essa licitação saia dessa forma, porque nós tínhamos uma expectativa um pouco diferente. Nós imaginávamos que, de fato, diante dessas ilegalidades, e tem outras que eu vou comentar daqui a pouco contigo, nós tivéssemos uma revisão desse processo, que não é nada que demoraria mais do que 6 meses, viu, Joaquim? Toda essa alegação de que já se discutiu muito, já se gastou muito, não se precisaria mais do que 6 meses estourando para que se fizesse pontualmente essa solução dessas nulidades. Perfeito. Edson, quando você é uma pessoa que tem se oposto, e não é de agora, como eu disse, no governo que começou, mas antes você já tem exigido, lutado contra cobranças abusivas ou com transparência na concessão ou dos pedágios, né? Aí eu pergunto, essas marteladas todas, porque você tem que se tornou um adversário, não, uma pedra no sapato de quem quer fazer passar a boiada, né? Foi o que você fez, entrou com ação, conseguiu uma decisão favorável, e aí eu pergunto para você o seguinte, você se intimida com essas marteladas, assim? Não, Joaquim, essas situações não nos intimidam e, assim, a nossa atitude, volto a dizer, a Usuvias não é contra as concessões. A Usuvias, ela colabora com o poder público no exercício desse papel da democracia participativa para que a gente alcance aquilo que seja melhor para o usuário, melhor para o Estado e que seja bom também para o concessionário. Então, nós não temos razão para nos intimidar, até porque o nosso trabalho não é um trabalho de espírito de porco, não é? Na verdade, é um trabalho técnico, pautado por estudo, pautado dentro da legalidade daquilo que tem que ser aplicado na concessão. Então, não há intimidação quanto a isso. Nós temos, como eu disse, 20 ações civis públicas, e eu vou te dizer, Joaquim, a primeira intervenção da Usuvias, como eu disse, ela conta com 3 anos, ela é muito jovem, ela completa essa semana, Joaquim. Amanhã, a Usuvias completa 3 anos de existência. No primeiro mês da Usuvias, a banca Maurício Januzzi, Advogados Associados, acreditando no trabalho que a Usuvias vinha a surgir, ela já começou conosco, através do advogado Maurício Januzzi, a questionar uma outra questão, um outro ponto absurdo aqui em São Paulo. Você deve saber disso. As concessões que nós temos em São Paulo hoje, elas datam do final da década de 90. De 98. E existe um processo que foi firmado através do Ministério Público Administrativo de uma espécie de delação, é um acordo de não persecução civil, firmado com uma concessionária, uma das maiores concessionárias aqui de São Paulo. E nesse acordo, está lá escrito, não sou eu quem digo, isso está escrito e reconhecido. A concessionária reconhece, isso está na justiça hoje para homologação, que houve, naquele momento histórico, para se obter a divisão, para se obter a concessão dessas 12 concessões iniciais de São Paulo, houve, na verdade, uma composição de empresas, onde uma ajudava a outra em propostas, pagando, inclusive, o que está registrado no processo, pagamento de propina.
para que se pudesse pegar. Então, as nossas tarifas, elas datam daquela época em que houve pagamento de propina para que se fizesse a divisão de lotes rodoviários. Essas tarifas, hoje, o Estado de São Paulo alega nos processos, Joaquim, que existe um processo de homogeneização, ou seja, o Estado diz que as concessões em São Paulo, ele reconhece isso em todos os processos, as concessões elas têm um preço tarifário que se originou em 1995, quando o Dersa administrava as rodovias, e é esse valor que vem sendo praticado, entendeu, Joaquim? Então, nesse processo... Fábio, você está falando que está no processo que, para concessão, houve pagamento de propina lá atrás, né? É isso? Está no processo dizendo que, para os 12 lotes que existiam naquela época, que iriam ser leiloados, a concessionária reconhece que houve pagamento de propina e que as empresas participantes daquele processo, umas faziam propostas em favor da cobertura de propostas de outras, entendeu? Então, existe esse processo de delação premiada, e aí a Usuvias veio a ingressar nesse processo questionando o seguinte: vai existir um pagamento em relação ao prejuízo que os usuários tomaram por conta desse processo todo. E arbitraram um valor irrisório de cerca de 150 milhões para compensar os usuários. E o que a Usuvias quer nesse processo, e esse processo hoje se encontra no Tribunal de Justiça, não é? E o advogado que patrocina é o doutor Maurício Januzzi, aqui de São Paulo, nesse processo, nós estamos pedindo para que seja feita a planilha de cálculo, para que esse processo venha ao Tribunal de Contas do Estado, para que ele apure o valor dos danos sofridos, tanto para o Estado quanto para os usuários, para que esse prejuízo seja pago. Porque se houve pagamento de propina, quem pagou foi o usuário. Porque a empresa que paga a propina para ter estrada, ela colocou isso no pedágio. Sim. Estão pagando ainda, né? Está na tarifa, estão pagando. Então quem está pagando a propina somos nós, porque está pelo pedágio. É isso que tinha que fazer redução da tarifa. Isso seria o justo, né? Não dá um valor apenas, mas reduzir o preço da tarifa, ou anular. Redução, e nunca houve redução, entendeu? Não há redução. Você veja só, Joaquim, no caso do Rodoanel aqui, olha que coisa também interessante, e que hoje à tarde eu conversava aí com a advogada, né, a doutora Guilmari Garçom, da Costa Garcia, que é quem atua nos nossos processos pela Garcia Filho, advogados associados. No Rodoanel, Joaquim, olha que coisa estranha, é inexplicável. Em todas as concessões em São Paulo e também nas concessões federais, existe um valor que nós, usuários, você, Joaquim, a Sara e todos que estão nos ouvindo, pagam para a chamada fiscalização da concessão. É uma taxa de fiscalização. Ou seja, cada vez que você paga lá, um percentual daquele recibo que você pega na cabine do pedágio vai para a fiscalização. Esse percentual, Joaquim, nas concessões federais e nas concessões estaduais, como regra, é de 0,5%. 0,5%. Sabe quanto esse percentual está colocado aqui no lote do Rodoanel? 3%. 6 vezes mais. Nossa, é 44 quilômetros e vai pagar 3%. Quer dizer, é menor. 6 vezes mais. Estradas, é menor e vai pagar uma taxa de inscrição muito alta. Vai ter um fiscal em cada lugar. Que absurdo. Isso é cheiro de propina, me desculpe, Lourdes, mas... Sabe o que significa esse valor, esse acréscimo na taxa de fiscalização para o projeto em 31 anos? Algo em torno de 300 milhões. Não é 300 reais. São 300 milhões. É muito dinheiro. Agora, nós estamos com uma tranquilidade, Joaquim. Assim, em que sentido? Esse processo se inicia no tribunal. E o Ministério Público Estadual, ele tem a função institucional de defender o erário e de defender o interesse público e social. Então, por exemplo, nós conseguimos, no processo do lote Noroeste Paulista, que é outra concessão que nós impugnamos o ano passado e que é alvo de ação civil pública, nós obtivemos do Ministério Público do Estado de São Paulo, em grau do tribunal, pela Procuradoria, um parecer favorável, dizendo, em curtas palavras, que é preciso anular o leilão do lote Noroeste Paulista, porque as ilegalidades são absurdas. E são as mesmas que são encontradas aqui no caso do Rodoanel Norte. E nada acontece, porque, como você disse, nunca houve redução do valor da tarifa aqui em São Paulo. Já houve no Paraná redução,
Hoje, por exemplo, até tempo atrás, estava tudo liberado, porque tinha acabado lá a concessão, mas aqui em São Paulo isso nunca houve. Deixa eu chamar a Sara para ler alguns superchats, nós estamos caminhando para o nosso final, daqui a pouco vou entrevistar o criminalista Anderson Lopes, mas aí é legal o povo, você comentar em cima do comentário das pessoas que estão participando aqui dessa nossa live. Eu vou ler tudo de uma vez, tá? Aí você Tá. faz um resumo. O Hussein Brasil fala assim: a Associação de Usuários podia apresentar um projeto e assumir o Rodoanel com o apoio do BNDES. Aí ele segue o Hussein Brasil falando: privatizações são verdadeiras mamatas. Por que as concessionárias nunca investem na construção e sempre querem a concessão de uma obra pronta? Aí ele segue e fala assim: como é que posso participar do Usovias? Tem Twitter, tem Pix. Depois volta e fala: o presidente do TJ tem mídia social, é bolsominion, e conclui falando assim: Joaquim, o Tarcísio era aquele que vivia na garupa do Bolsonaro enquanto morriam 4 mil brasileiros por dia sem vacina. A Olívia fala assim: Imigrantes Anchieta tem um pedágio mais caro do país. O Roberto Gevu fala: a empresa vencedora do leilão foi responsável pelo apagão do Amapá. E aí cita a Sâmia Bonfim aqui como fonte. E é isso. É isso, eu passo a palavra então para você comentar e eu vou ter que encerrar aqui, nós vamos fazer uma entrevista na sequência com o criminalista Anderson Lopes. Já agradeço muito por você ter estado aqui conosco e vou chamar você mais vezes porque esse assunto vai continuar. Nós estamos abertos aqui para participar, Joaquim. E assim, Hussein, não precisa os Usuvias participar, basta fazerem uma licitação transparente, clara, respeitando as regras legais, que nós não seremos prejudicados. E para você, Hussein, para todos aqueles que nos acompanham aqui, a Usuvias tem o site, que é o www.usuvias.com.br. Você pode acessar o nosso site, e no site tem um link de associação, e não se paga nada para ser sócio da Usuvias. E nós precisamos do apoio da população, do apoio dos usuários, porque essa batalha não é uma batalha simples, e a participação de cada um, tenha certeza que engrandece demais a nossa força e trará resultados muito positivos para nós. De maneira geral, nós estamos aqui abertos a colaborar, como nós dissemos, né? A ideia da Usuvias não é de conturbar, a Usuvias veio para ajudar, e é isso que nós estamos fazendo. Então, nem sempre, quando se critica, a gente deve imaginar que essa crítica é destrutiva, pelo contrário, não é? Nós estamos aqui zelando pelo interesse público, social, dos usuários e, no final, de toda a sociedade, não é? Maravilha. Edson, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Boa noite para você. E obrigado mesmo. Parabéns pela luta. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação. Até mais. Até mais. Bom, deixa eu chamar aqui o Anderson Lopes, né, Sara? Podemos chamar? Vamos. Anderson, tudo certo? Tudo certo. Pronto. Boa noite, Joaquim. Vamos lá. Boa noite, Anderson. Obrigado por atender o nosso convite. Bom, contar para vocês que eu já fiz uma série da Lava Jato, logo no começo, quando ainda muita gente enaltecia a Lava Jato, e o Anderson foi fundamental para que a gente fizesse aquela série. Tá? Foi a fonte principal. Fizemos 10 vídeos sobre as 10 maiores ilegalidades da Lava Jato, quando todo mundo enaltecia a Lava Jato. Então, o Anderson, ele explicava as 10 maiores ilegalidades, tinham mais, mas naquela época você era atacado por falar isso, e ele falou naquela ocasião, e aí nós fizemos muitas outras matérias, e eu quero dar esse testemunho que o Anderson foi muito ativo no combate aos abusos da Lava Jato. Então, boa noite, eu passo a palavra a você, e para você fazer um balanço de tudo que está ocorrendo agora, antes da gente entrar em outros assuntos, são vários. Mas em relação à Lava Jato, mudou o juiz, tem uma outra característica. O Moro é senador, fez o primeiro discurso ontem. O Dallagnol é deputado federal. As ações estão sendo anuladas como você dizia que ia ocorrer. Você dizia que a Lava Jato poderia ser algo muito importante para a justiça se não fosse uma operação política. Você dizia isso, porque essas ações vão ser anuladas. E o Estado vai perder recursos por conta disso. Quer dizer, foi muito dinheiro gasto naquela ocasião. Mas eu pergunto a você, que balanço você faz agora da Lava Jato? A justiça foi feita, mas ainda há muito por fazer. Por exemplo, temos que ver o Sérgio Moro na prisão.
Mais uma vez, boa noite, Joaquim. Boa noite, Sara. Obrigado pelo convite. Pois é, Joaquim, acho que já se vão 6 ou 7 anos desde que nós fizemos aquela série de entrevistas. Eu lembro que o motivo, né, de nós falarmos sobre as 10 maiores ilegalidades da Lava Jato era fazer um contraponto àquela proposta que a Força Tarefa de Curitiba encampava naquela ocasião, das 10 medidas contra a corrupção, que na realidade eram 10 medidas contra a Constituição. Né? Exato. Eu acredito que a gente nadou contra a corrente naquele período, não era fácil criticar a Lava Jato, mas foi importantíssimo fazer o registro histórico de que não era uma unanimidade, né, a investigação, né, a operação, e houve sim contraponto, houve resistência, né, aos abusos que eram então cometidos. Pelo que eu recordo, Joaquim, naquelas entrevistas a gente também já discutia a possibilidade de anulação da operação, ou pelo menos de partes dela, justamente por conta das ilegalidades que nós apontávamos, né? Eu recordo bem que uma das 10 ilegalidades que nós discutimos naqueles episódios foi a incompetência, foi também a suspeição. Aquilo que a gente apontou lá atrás acabou sendo reconhecido pelos tribunais. Eu acredito que serviu de aprendizado, eu acho que, sob o ponto de vista de construção da democracia, o que aconteceu tem um efeito pedagógico, né, porque os tribunais, lá no fundo, muitos dos ministros, muitos dos tribunais, eles sabiam das ilegalidades que estavam ocorrendo. De certa maneira, ninguém ali é inocente e sabia que havia excessos, né? O que eu acho que ocorreu foi uma falta de vontade política, de coragem, de enfrentar e de dizer o que precisava ser dito. Né? Não era fácil, mas os tribunais e seus juízes possuem prerrogativas justamente para que possam decidir de maneira contramajoritária, né? Para que atendam só o que a Constituição determina, sem medo dos efeitos que isso possa ter perante a opinião pública. Né? Então, eu acredito que tem um efeito pedagógico de nós olharmos para o presente e para o futuro com a perspectiva de não cometer novamente esses erros. Eu acredito que o dispêndio de recurso público com as operações, com as diversas fases da operação Lava Jato, foi o menor dos danos. Eu acredito que os danos à economia, o dano às instituições. Eu costumo dizer o seguinte: dos diversos danos que a Lava Jato causou, né, a gente pode fazer uma análise dos prejuízos econômicos da Lava Jato, uma análise do prejuízo institucional, né, a fratura que ela causou nas instituições, no próprio Judiciário, no Ministério Público, mas eu acredito que o maior dano que a Lava Jato causou, e isso, salvo engano, nós já dizíamos naquela época, foi a criminalização do sistema político. Né? A criminalização da política como forma de construção de consenso, como forma de organização da sociedade. Porque essa criminalização do sistema político como um todo, mais em especial do PT, foi o que possibilitou posteriormente a ascensão do Bolsonaro. O Bolsonaro ele vem num movimento muito parecido com o que ocorreu na Itália no início da década de 90, com a Operação Mãos Limpas, quando ascende o Silvio Berlusconi, né, como o suposto candidato antipolítica. Então, isso só foi possível por conta da Lava Jato. A Lava Jato é pai e mãe do Bolsonaro. O bolsonarismo não existiria sem a Lava Jato. Então, eu acredito que, como aprendizado democrático, nós temos que sempre fazer esse trabalho de rememorar os danos que ela causou, como ela nasceu, quem a apoiou, né, para não cometer novamente esses equívocos. O Anderson foi advogado, entre outros, por exemplo, conseguiu a absolvição no início do Paulo Camoto, por exemplo, presidente do Instituto Lula, só para você saber, entre outros. Ele defendeu vários outros, ele na equipe, integrando uma equipe, e fez a defesa, por exemplo, como disse, do Paulo Camoto, mas muitos outros. Mas eu me lembro que naquela ocasião você já apontava na direção de que o Moro seria político, porque você tinha estudado o Moro, inclusive para preparar
o habeas corpus, 2 ações dele, foi quando você mostrou que ele não era competente, a ação não poderia ter ali. É interessante, tem valor histórico que nós estamos falando agora, tá? Então, ele não era competente para tocar aqueles processos, que seria anulado, mais cedo ou mais tarde. Mas você dizia, olha, o Moro, se você entender a ação dele, ele escreveu um artigo, que era o artigo do Mãos Limpas, e o Moro tinha essa ambição, claramente. E aí surgiu uma oportunidade em que ele se colocou. E ali ele ascendeu politicamente, nós sabemos que tentou ir para o Supremo, não conseguiu, mas acabou indo agora para o Senado. Você, naquela época, já apontava que ele tinha um projeto de poder, se eu não estou enganado, pelo menos é isso que eu vi naquela ocasião, quando todos falavam que ele era um exemplo de juiz, foi premiado pela Globo, no Inovare, aplaudido pelo dono da Globo, e todo mundo foi premiado fora do Brasil, e hoje nós sabemos que era tudo uma grande farsa, não era, Anderson? Exato. Nós identificamos isso, Joaquim, já no início da Lava Jato, ali em março, abril de 2014, na primeira fase da operação. Naquela altura, nós defendemos um dos principais investigados, né? E quando nós tentávamos compreender tudo aquilo que estava acontecendo, né? Porque ela era uma operação diferente das demais operações da Polícia Federal. Se a gente comparar a Lava Jato com todas as outras operações que ocorreram no período mais ou menos ali de 2014 até de 2004 até 2013, que é o período quando começa ali a gestão do Márcio Thomas Bastos no Ministério da Justiça, e há uma grande reestruturação da Polícia Federal, né, e aí começa uma era de grandes operações, elas até mudam de natureza quanto ao tipo de crime investigado, começa com uma atuação muito voltada para o combate à sonegação fiscal, aí depois isso vai mudando com o tempo, né? É interessante fazer essa análise também, mas você tem ali um período de mais ou menos aí 10 anos em que você tem grandes operações, mas nenhuma delas tinha um método parecido com o da Lava Jato. Então, isso já era uma causa de estranhamento para nós, porque as operações, em geral, elas eram deflagradas como se fosse, digamos, uma única fase, né? Em cima de todos os investigados, apurando todos os fatos. E a Lava Jato começa a fatiar. Quando isso acontece, nós já percebemos algo de estranho, de diferente. Mas mais do que isso, a maneira como ela lidava com a imprensa, né? Vazando documentos sigilosos a conta-gotas. Então, todo santo dia tinha um documento novo que era vazado. E aí a imprensa ficava o dia inteiro trabalhando, martelando, discutindo aquela prova, aquele elemento que era vazado pelos membros da operação. Então, ali se já tinha uma estratégia de comunicação muito clara, de buscar sequestrar a opinião pública, né, sequestrar os órgãos de imprensa, para que eles expusessem somente a narrativa, ou pelo menos o lado preponderasse, né, o lado da narrativa ministerial. Mas o que nós observamos logo nesse início, além dessa estratégia de comunicação muito clara e diferente das demais operações da Polícia Federal? Nós localizamos, na época, aquele artigo de 2004, escrito pelo então juiz Sérgio Moro. Depois esse artigo ficou muito famoso, em meados de 2018, 2019, quando começou a se discutir a suspeição do Moro. Esse artigo foi bem escrutinado, né, perante a opinião pública. Mas em 2014, ninguém tinha conhecimento. Nós localizamos, então, esse artigo. E lá em um dos pontos desse texto do Sérgio Moro, ele diz com todas as letras que ele identificava no Brasil elementos para poder reproduzir uma operação da magnitude da Operação Mãos Limpas. Então, para qualquer pessoa que atua no direito e tem um mínimo de respeito à Constituição e sabe o lugar devido de um juiz, é motivo de muito estranhamento você ler um magistrado escrever algo dessa natureza, né? Já seria motivo de estranhamento um membro do Ministério Público, um delegado, escrever algo assim, mas um magistrado seria ainda mais grave, porque o que ele está demonstrando? Que ele, na realidade, quer
reproduziu uma operação da magnitude da Operação Mãos Limpas, sem, a priori, saber se existe ou não um esquema de corrupção, ou ele já, de largada, está pressupondo que existe esse esquema, que esse esquema é grande, e que, para poder combater esse esquema, o que ele defendia? A utilização da prisão cautelar, e no nosso caso a prisão preventiva, como instrumento de obtenção de confissões, né? A utilização da imprensa a favor da operação, vazando documentos sigilosos. Então, ele vai ali anunciar que ele é simpático a diversas medidas, são manifestamente contrárias à Constituição. Que mesmo que fosse um delegado defendendo aquilo, seria um absurdo, que é uma subversão, né, do processo, do devido processo legal, daquilo que a Constituição estabelece para uma investigação de natureza criminal. O Anderson, eu vou lembrar para as pessoas que hoje existe o Prerrogativas era um grupo de WhatsApp. Então, eu me lembro que, no início, os advogados participavam do grupo do WhatsApp. Eu queria que você contasse sobre essa história. E quando vocês viram que seria muito difícil enfrentar a Lava Jato, e vocês comentaram isso no grupo do WhatsApp. Isso é interessante por causa de uma decisão do Teori Zavascki. Ele tinha atendido um pedido de vocês. Habeas corpus, depois ele mudou. Ele recuou e vocês discutiram isso no grupo do WhatsApp. Falou, olha, estamos com uma batalha pela frente muito difícil. Conta essa história, porque eu acho interessante que as pessoas saibam, por favor. O que aconteceu é muito sintomático, né, nesse episódio do que viria depois. Isso foi meados ali de, acho que abril 14, de né? 2014, salvo engano. O início da Lava Jato. Bem no início. Isso aí tinha, acho que, 2 meses de operação. Nós, naquela altura, defendíamos um dos principais investigados, e nós, ao estudarmos os autos, percebemos que a conta não fechava, né? A investigação parecia que estava faltando algum elemento, né? Era como se fosse um quebra-cabeça que faltavam muitas peças. E aí tudo começou, digamos, fazer sentido para nós, né, que faltava alguma peça, a comprovação disso. Ocorreu quando saiu uma matéria da revista Veja, no final de semana, em que eles divulgavam trechos de mensagens acho que o aplicativo, na época ainda era aquele BlackBerry, salvo engano, né, aplicativo de mensagem, em que deputados federais conversavam, né, a respeito de um determinado tema, e aí a matéria apontava que isso provinha da investigação, né, isso estava lá nos autos da Lava Jato, e que apontava o envolvimento de parlamentares. E aí nós estranhamos, que falamos, mas espera aí, isso que a revista está divulgando, nós procuramos, estudamos os autos, e nós não encontramos isso aqui. Como é que a revista está tendo acesso a algum elemento que nós, os advogados que atuamos no caso, não temos acesso, não temos conhecimento? Quando a gente se deparou com isso, o que a gente fez? A gente entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal apontando, olha, lá na primeira instância, eles estão dizendo que não tem nenhum envolvimento de parlamentar com o caso, mas você tem uma revista divulgando para o Brasil inteiro trechos de mensagens que foram interceptadas nessa investigação e que envolvem parlamentares, e isso não está sendo... não estão dando acesso a esse material à defesa, né? Então, existe aí uma usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porque até então era muito claro, cabia ao STF investigar parlamentar por fatos supostamente criminosos ocorridos ou não no curso do mandato, que aí, posteriormente, lá em 2019, o STF vai mudar um pouquinho o entendimento a respeito disso, mas naquela ocasião não havia dúvida nenhuma quanto a isso. E aí o ministro Teori Zavascki, já falecido, acolhe o nosso pedido e defere uma medida liminar para que a investigação fosse suspensa, os autos fossem remetidos para o Supremo, para analisar o que nós estávamos alegando, porque ele enxergou plausibilidade, né, do direito naquilo que nós estávamos alegando, ele enxergou consistência na nossa argumentação e determinava que todos fossem soltos, né, os investigados fossem soltos. Nós só defendíamos um investigado, mas tinha acho que mais uns 15 investigados que estavam presos, né, notadamente os
principais doleiros envolvidos na Lava Jato. E aí ele, por consequência, determinava ali que todos fossem soltos, porque se o Moro era incompetente para a investigação em relação ao nosso cliente, ele também era incompetente em relação aos outros investigados. Mas aí, então, o que o Sérgio Moro faz de maneira, eu diria, para ser econômico nas palavras, para ser educado nas palavras, de maneira estratégica, né, para não dizer de maneira ardilosa. Ele recebe a comunicação da decisão do STF numa segunda-feira e ele, em vez de dar cumprimento e mandar soltar todos os investigados que estavam presos por decisão dele, que estava sendo apontado como incompetente, né, o que ele faz? E remeter os autos ao STF, ele, antes de fazer isso, ele diz o seguinte, ele prepara um ofício respondendo ao ministro, dizendo o seguinte: olha, ministro, eu estou dando cumprimento à sua decisão, mandando soltar, né, o investigado que está sendo representado por esses advogados, mas eu questiono Vossa Excelência se essa decisão se estende aos demais. Porque, dentre esses outros presos, tem um preso que está relacionado a uma apreensão de 700 quilos de cocaína que seria enviado para a Europa. Né? Ele manda isso para o Supremo e, curiosamente, essa resposta, acho que antes de chegar no Supremo, ela já estava sendo divulgada na imprensa. Estava na Veja, exatamente. Vários veículos de comunicação começaram a divulgar essa resposta. E aí, as matérias vinham com aquela manchete dizendo: Supremo manda soltar traficante relacionado a 700 quilos de cocaína que iria para a Europa. Bom, o que acontece nesse episódio? Esse traficante, ele estava preso por conta de uma outra questão. Qual que era a eventual relação dele com a investigação? Nenhuma. Ele tinha, na realidade, relação com um dos doleiros que supostamente lavava dinheiro para investigados da Lava Jato, mas também para esse traficante. Mas esse traficante não tinha nenhuma relação com a Lava Jato. Absolutamente nenhuma. Só que aí, o então juiz Sérgio Moro faz essa mistura alhos com bugalhos ali. Isso vai parar na imprensa, né? Ele provavelmente já encaminhou para a imprensa, e aí a imprensa começa a fazer uma pressão, uma enorme pressão em cima do Supremo por conta dessa decisão. Né? Vai para o Jornal Nacional no mesmo dia. Né? Jornal Nacional do mesmo dia, muita pressão durante todo o dia. Né? Isso ocorre de manhã, mais ou menos na hora do almoço, né? A comunicação do STF à 13ª Vara, a resposta do Moro, acho que ainda na hora do almoço, aí fica a tarde inteira a imprensa malhando o STF, passa no Jornal Nacional, e aí, eu não esqueço desse momento em que estava assistindo o Jornal da Globo, e o então ministro Teori Zavascki recebe no gabinete dele um jornalista da Globo, se eu não me engano, é aquele Heródoto... O Heraldo Pereira, salvo engano. E ele, durante um tempo razoável, não lembro se foi 5 ou 10 minutos, ele começa a justificar a decisão dele para o jornalista, explicando por que ele decidiu daquela maneira. Tal. E, ao final, ponderando, não, mas olha, eu não mandei soltar todos, eu mandei só soltar o reclamante. O cliente. Eu lembro que quando passou essa matéria, eu estava assistindo, eu falei assim, olha, um juiz de primeira instância colocou o Supremo de joelhos. Um ministro do Supremo recebe um jornalista, altas horas da noite, quase de madrugada, para justificar uma decisão dele. Falei, olha, isso não vai acabar bem. Eu coloquei numa discussão de WhatsApp que eu estava com colegas advogados, falei, olha, isso não vai acabar bem. Porque o sinal que foi enviado para o Sérgio Moro, para os membros da Força Tarefa, foi o seguinte, olha, daqui para frente vocês deitam e rolam. Né? Isso é muito importante. Eram 2 momentos. Estava começando a Lava Jato. O que Teori tinha decidido, olha, traz para o Supremo que vai ser investigado aqui. O Moro não é o único juiz, porque tem prerrogativa de função. E, certamente, outros seriam distribuídos para outras varas, outras jurisdições. E ali, um pouco antes, também tem um parecer que ficou esquecido de um procurador que, antes do Deltan, ele trocou de lugar com o Deltan, foi pressionado. E José Soares, de Curitiba, ele também dizia, quando foi pedido aquelas medidas, a prisão, a apreensão, tudo que dava início à Lava Jato, ele falou, olha, não é aqui a jurisdição.
Ou é São Paulo ou é Brasília. Em alguns casos São Paulo, em outros casos Brasília. Não é aqui. E depois teve o habeas corpus que vocês conseguiram. Se o Theory tivesse cumprido como inicialmente ele queria, você teria os julgamentos, você teria operações, você teria... Mas não teria a Lava Jato, que nós sabemos que prejudicou o Brasil. Porque ela foi um espetáculo. Ela foi um núcleo de empoderamento de políticos. E nós vamos pôr... O horário está acabando, mas esse fato que você acaba de relatar é muito importante do ponto de vista histórico. Mas tem outro. Você foi o primeiro também, quando o Moro era intocável, e numa audiência o Moro reclamou que o advogado pode gravar a própria audiência. O advogado tinha gravado a audiência anterior e tinha mostrado que o Moro fora dos holofotes, ele era truculento, ele era às vezes irônico, truculento, e ele reclamou alguma gravação que algum advogado divulgou, mostrando que ele estava tentando ali, inclusive, tolher o trabalho dos advogados. E aí, numa sessão seguinte, uma audiência seguinte dos advogados, ele tenta enquadrar os advogados, dizer que ninguém deveria gravar nada, vazar, porque não podia, não sei. Aí o Anderson, ele vai votar, olha, se o senhor fosse contra o vazamento, o senhor não soltava, o senhor não vazava a conversa da dona Marisa. E ele se calou naquela ocasião. Ele se calou, eu até perguntei para você, porque o Moro tinha uma imagem de que mandava prender todo mundo, e você falou, não é assim, entendeu? Não é desse jeito, e ele se calou. Quer falar sobre esse episódio? Porque eu acho muito interessante também. Esse episódio também é mais um de tantos que revelam a real essência do Moro. Né? Ele tinha, ao final de uma... foram inquiridas todas as testemunhas de acusação do caso do Triplex, né? E aí, na última audiência de inquirição, eu não lembro se foi o zelador lá do prédio do Guarujá, que tinha sido ouvido, e aí acho que o Cristiano, né, Zanin, gravou a audiência, como ele fazia com todas as audiências, ele gravava, né, a íntegra da audiência, porque muitas vezes a gravação feita pela justiça, ela é editada, ela recorta aquelas discussões que tem no início da audiência ou antes de a audiência começar, e muitas vezes ocorrem conflitos, né, arbitrariedades, então até para resguardo da atividade do advogado, para defesa do seu cliente, é importante essa gravação. E essa gravação ela é expressamente autorizada, assegurada pelo Código de Processo Civil, de 2015. Ele diz com todas as letras que o advogado pode gravar a audiência, independentemente de prévia autorização do magistrado. Né? Se ninguém está fazendo nada de errado, qual é o receio de gravar uma audiência? Pois bem, e aí, na audiência seguinte, quando começaram as inquirições das testemunhas de defesa, no final da primeira audiência, o Moro vem e fala o seguinte, olha, aconteceu um fato constrangedor, lamentável, na última audiência, porque foi gravada a audiência sem o conhecimento do juízo, e isso foi parar na imprensa, isso é um desrespeito, não sei o quê. Quando ele começa a falar isso, eu fiquei embasbacado, falei, não é possível que eu estou ouvindo isso, né? Aí eu, na hora, já intervi e falei assim, olha, se Vossa Excelência estivesse preocupado com vazamento de informação sigilosa de processo, jamais teria vazado o áudio em que a presidente Dilma Rousseff, né, uma presidente da República, estava conversando, tal, e a questão também da dona Marisa, aí ele pegou, ficou contrariado, levantou e foi embora correndo. Muito bom. O Anderson, muito bom. O Anderson, eu vou marcar com você já próximos dias, porque tem muitas histórias, eu ainda quero falar de outros casos importantes que estão na pauta, mas eu vou ter que encerrar, porque nós temos a nossa programação aqui continuando, eu vou chamar a Sara, mas se você topar, porque aqui tem uma pegada de podcast, mas foi só meia hora, mas eu quero falar mais com você, eu vou marcar 1 hora, porque tem muito mais assuntos para nós falarmos. O Anderson faz parte dessa história da Lava Jato, de desmascarar a Lava Jato desde lá atrás. Claro que houve outros fatos. Verdade. Mas desde lá atrás, e eu sou testemunha disso, eu tive sorte de ter, no início era até fonte não identificada, de ter fonte, conversar com ele, e ali pudemos contar
a história da Lava Jato. Mas eu passo para a Sara, para fazer o encerramento e ler os comentários, se tiver aí comentários, se você quiser também fazer algum questionamento, algum comentário, fica à vontade. Joaquim, a Olívia, ela está falando o seguinte: Marreco sendo humilhado no Senado não tem preço. Ela está falando da resposta excelente do senador Rogério Carvalho. Inclusive, eu separei um trecho aqui de alguns segundos da estreia do Moro na tribuna. Realmente não se sustenta o queridinho da mídia, Joaquim. Mas antes eu vou ler aqui, a Carmen fala que o ex-juiz suspeito corrupto foi de extrema crueldade com o presidente Lula, Dona Marisa, com o neto e com o irmão do presidente. Isso é uma coisa que a gente nunca vai esquecer. E a Paula Eduarda Canhadas aqui manda uma contribuição, não diz nada, mas a gente agradece. Vou rodar aqui esse trecho, são 36 segundos, é um resumo do Moro no Senado. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Oi, desculpa. Cumprimentar aqui meus colegas senadores, senadoras, senhoras e senhores presentes. Confesso, senhor presidente, que ainda estou acostumando aqui com o Senado aqueles escândalos de corrupção na administração pública indireta e nas notas estatais. Uma parte, não. Então, claro. Fui eu que pedi. Ah, perdão. Sua voz é um pouco diferente no microfone. Ah, é? Mas, por gentileza. Coisa constrangedora, né? Está meio perdido ali, né? Quando eu ia falar para você não colocar, porque eu tenho um gato, o Silvio, vocês viram miado. Quando eu falo Moro, ele tem alergia, ele começa a miar quando fala assim, ele não gosta. E aí, ouvindo a voz, ele até já saiu de perto, entendeu? Já saiu, brincadeira. Eu sei que ele miou mesmo naquela hora. Mas muito obrigado, viu, Anderson? Sara, quer fazer o encerramento, antes da gente passar a palavra para o Anderson? Eu quero agradecer o Anderson. Lembro da primeira vez que fizemos um programa juntos, Joaquim, Anderson e eu. Então, é o nome que a gente sempre lembra. Anderson, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez, Sara e Joaquim, o convite. Estou às ordens. O convite desde já para próximas conversas está aceito. Vamos debater, acho que é importante para um registro histórico, para a gente tirar a limpo, né, toda a sacanagem que foi feita com a sociedade brasileira por essa turma. Muito bom, Anderson. Muitíssimo obrigado. Boa noite a todos vocês e até mais. Até logo. Tchau, tchau.